Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos dar continuidade à nossa exposição do Sermão da Montanha. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, versículos de 21 a 26. Esse texto é extremamente importante, a nossa compreensão dele, para que possamos ter o discernimento correto de muitas outras passagens importantes da Bíblia e desse próprio capítulo aqui, do próprio Sermão da Montanha do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço que os irmãos permaneçam atentos à palavra do nosso Deus, para que a gente não deixe passar despercebido nenhum detalhe dela. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Os irmãos encontraram? Vou fazer a leitura até o versículo 26. A palavra do nosso Deus diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao tribunal de justiça, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém. Vamos procurar buscar o nosso Deus mais uma vez em oração. Santo Deus, eterno, poderoso, nós te damos graças, ó Pai, pelo teu amor, te damos graças pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, ó Deus, por quem tu és, o único e verdadeiro Deus. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor tem em tuas mãos todo o poder, toda a glória, majestade, mas também porque o Senhor, olhando para nós, miseráveis, falhos e pecadores, decidiu nos salvar, nos dar vida eterna por amor. E é por isso que nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Senhor, nós te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento nosso, do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, para que possamos compreender e entender a tua palavra, as verdades imutáveis do teu evangelho. Abre o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos não só entender, mas aplicá-las em nossas vidas. Que a gente possa viver um evangelho digno e genuíno para o louvor da glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, nos guia, nos dá o verdadeiro discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos agora nessa nova sessão do Sermão da Montanha, a continuação de tudo aquilo que a gente viu. E temos agora o que muitos pensam ser uma descrição mais completa da lei de Deus. Vamos tentar compreender de forma bem clara o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quis dizer com essas palavras. É bem verdade que o ser humano, pessoas como nós, nos sentimos confortáveis com listas de regras bem definidas. É fácil a gente observar essa verdade ao olhar para as diversas religiões, principalmente as evangélicas, né? Às vezes nós cristãos queremos obter uma resposta rápida e direta sobre muitas coisas, muitas nuances
diversas das coisas que vivemos na prática no nosso dia a dia. Eu mesmo quase sempre recebo muitas perguntas. Afinal, isso aqui é certo ou errado? Isso pode ou não pode? Como proceder nessa questão? São sempre perguntas bem diretas, como que existe uma lista de regras bem definidas para que você, sim ou não, dê essa resposta fácil e siga a sua vida. Bom, nós somos assim. A gente deseja essas regras. Parece que tudo fica mais fácil, né? Parece que a vida se torna mais simples. Mesmo quando nessas regras a gente ouve um sonoro não pode. Para aquela pergunta que no nosso coração a gente queria que a resposta fosse sim. Então eu acredito que esse tipo de lidar com a fé baseado em regras mecânicas, sim ou não pode, é que faz com que muitas igrejas adotem doutrinas que são estranhas às Escrituras, erradas de acordo com a palavra de Deus. São essa simplicidade com lidar da fé que fazem com que as pessoas busquem o caminho mais fácil da interpretação bíblica. Querem respostas simplistas para questões que envolvem de nós uma santa reflexão, um raciocínio sobre as coisas. Eu tenho dito e afirmo, o cristianismo verdadeiro, ele requer de nós uma constante reflexão sobre tudo. A prática cristã na vida, no dia a dia, deve estar recheada de reflexão. Reflexão santa, profunda, não é apenas sim ou não, pode ou não pode. É muito mais que isso. A nossa vida não é baseada em sims ou nãos, mas a vida do cristão é baseada em glorificar a Deus em todas as coisas. Eu cito como exemplo desses ensinos mecânicos que invadem as igrejas, justamente pela a ideia simplista das pessoas de não se debruçar na palavra de Deus. A doutrina dos usos e costumes. Né? Eles colocam essa doutrina, olha, isso pode, isso não pode. Esse tipo de roupa pode, um crente usa um tipo de roupa específico, crente não usa barba, crente não pode isso, crente não pode aquilo, e a doutrina de usos e costumes, por ser uma doutrina de homens, ela acaba que em uma igreja é de uma forma, em outra igreja é de outra forma, e dependendo do rigor da igreja, em outras são bem liberais. Não estou falando aqui que nós podemos todas as coisas, que tudo convém ao crente, não é isso. Mas que deve haver uma forma adequada de se lidar com a lei de Deus, de olhar para a lei de Deus e entender qual a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente entende essa vontade na ótica correta, nós conseguimos aplicar isso nas diversas áreas com reflexão, de forma que as coisas não são simplesmente sim ou não. Observe, eu peço que você abra a sua Bíblia com muita atenção nesse texto que já é bastante conhecido do povo de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 10, o famoso texto do jovem rico. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Vamos ver o que o nosso Deus nos diz. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me.
Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É muito interessante observar como aquele jovem aborda Jesus e faz essa pergunta que parece intrigar muita gente. Não só aquele jovem, mas pessoas da humanidade inteira. Que farei para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer? Jesus apresenta para aquele jovem algum dos mandamentos de Deus. E a resposta dele, quando Jesus cita esses mandamentos, não defraude ninguém, não roube, não furte, não mate, honre pai e mãe, a resposta dele é: eu cumpro todas essas coisas desde a minha mocidade, desde quando era criança eu venho cumprindo essas coisas. Então é que Jesus diz a ele: olha, falta algo mais para você. Só que esse algo mais que Jesus apresenta para aquele jovem não está escrito na lei. Não está em lugar nenhum escrito na lei que ele tinha que dar tudo aos pobres. Jesus diz: falta algo mais para você. O jovem não, pelo seu conhecimento, ele não tinha chegado a essa conclusão. Ele devia vender tudo que tinha, dar o dinheiro aos pobres e seguir a Cristo. Mas como assim? A lei de Deus, meus irmãos, não é apenas um conjunto de regras simples. Não é um conjunto de regras proibitivas, nas quais quem obedece herda o reino dos céus e quem desobedece vai para o inferno. A lei de Deus, ela é viva, ela é perfeita e ela é extremamente instrutiva. As pessoas têm um costume de querer rejeitar a lei de Deus, mas a lei de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina o padrão correto de se viver. Assim como aquele jovem rico, meus irmãos, era aparentemente obediente à lei, muitos de nós achamos que cumprindo a lei seremos justos. Mas a verdade é que o seu coração, mesmo cumprindo práticas exteriores, ele nunca esteve em Cristo. Ele nunca esteve verdadeiramente agarrado a Deus como o nosso deve estar. A nossa alma, a nossa vida deve estar agarrada na graça de Deus. E a lei de Deus nos ensina a buscá-lo e servi-lo de todo o coração. O coração dele estava nas riquezas. E o nosso onde está? E o seu coração onde está hoje? No que é que seu coração se agarra hoje como a coisa mais importante para a sua vida? Se não for em Cristo, você pode ter todas as práticas exteriores, externas à vista dos homens. Você pode ter tudo, mas você não herdará o reino de Deus. Voltando agora para o Sermão da Montanha, lembremos que Jesus, ele está pregando a uma multidão, como nós vimos no começo do sermão. Jesus, ele está pregando para uma multidão de judeus, que assim como aquele jovem rico, haviam sido ensinados pelos sacerdotes da época, pelos escribas, pelos fariseus. Assim como aquele jovem rico tinha um entendimento errado da lei de Deus, achando que viveria por meio dela, toda aquela multidão que o Senhor Jesus estava pregando naquele dia também pensava desse jeito. Vocês lembram como o Senhor Jesus começou o Sermão na Montanha? Ele começou com as bem-aventuranças. Passamos aqui, acredito que 8 semanas nos debruçando sobre elas, sobre os seus detalhes. As bem-aventuranças, elas mostram como é o caráter do verdadeiro Filho de Deus. Qual foi a transformação que o Senhor Jesus fez no coração dos seus eleitos, dos seus filhos, para que eles finalmente se reconhecessem como pobre em espírito. Eu posso ter tudo, mas sem Cristo eu não sou nada. Só devemos ser pobres em espírito. As bem-aventuranças nos ensinaram que a transformação realizada pela obra do Espírito Santo no coração dos eleitos filhos de Deus faz com que eles chorem arrependidos pelos seus pecados. Fazem com que eles sejam mansos e humildes. Fazem com que eles tenham fome e sede de justiça, que, aliás, é muito importante para todo esse entendimento da mensagem de hoje. Pois aquele que tem fome e sede de justiça, ele é desejoso em viver em conformidade com as ordens de Deus. Ele deseja viver em conformidade com a santa lei de Deus. E mais, eles são misericordiosos, são limpos de coração, são pacificadores. Por isso,
são perseguidos por causa da justiça do Evangelho. Aquele que foi transformado por Deus, ele certamente apresenta um caráter diferente dos ímpios. Por aí já podemos perceber que a prática da lei não deve e nem pode ser um mero proceder social exterior. Mas a lei, ela está totalmente condicionada a uma transformação interior no coração dos crentes. A prática da lei está diretamente relacionada com a transformação interior no coração dos crentes. Nós tivemos o nosso caráter transformado por Deus. É só aí que a gente pode entender, praticar e viver debaixo das ordens de Deus. Nós vimos que depois das bem-aventuranças, o Senhor Jesus apresenta em seu sermão as qualidades práticas dos filhos de Deus. Nós vimos como o verdadeiro filho de Deus, ele é chamado de sal da terra. Ele é o sal que preserva esse mundo apodrecido pelos pecados. Nós vimos como o filho de Deus é chamado de luz desse mundo. É aquele que traz claridade para o mundo imerso na escuridão do pecado. Nesse ponto, alguns já estariam muito desconfortáveis pensando que Jesus pudesse estar falando alguma coisa contra a lei de Deus ou fora da lei de Deus. É aí que ele declara. As palavras de Cristo ecoam claramente diante de todos. Eu não vim para revogar nem a lei nem os profetas. Eu vim para cumprir. E nós vimos como Jesus apresenta o caráter eterno da lei. Nenhum i ou um tio sequer passará até que tudo se cumpra. Bem, o que já vimos que Jesus disse no versículo 20, como tivemos a oportunidade de observar há 2 semanas, é fundamental para que nós possamos entender o texto dessa manhã, o real sentido da lei de Deus. Jesus disse assim no versículo 20, acompanhe comigo, Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, versículo 20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Jamais entrarão no reino dos céus. Quando pomos essa fala de Jesus em contraste com a vida do jovem rico, em contraste com aquela pergunta que o jovem rico fez a Deus, nós podemos entender e ver como a lei de Deus é algo muito mais profundo e precioso do que uma simples lista de regras, de sims ou nãos. O jovem disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembre que quando Jesus cita a lei, Jesus começa a citar os preceitos da lei para o jovem, o que foi que ele disse? Eu já faço isso tudo. Eu já pratico isso tudo. A pergunta é, em que sentido ele pratica essas coisas? Em quais padrões ele pratica essas coisas? Em que padrão ele vive debaixo da lei de Deus? Obviamente ele vivia naquele padrão dos quais os escribas e fariseus hipocritamente, legalistamente, se é que existe essa palavra, ensinavam aqueles homens, aqueles judeus. Ele praticava de forma falha, apenas exterior, hipócrita, sem nenhuma mudança interior em seu coração. Ele julgava que fazendo aquelas coisas, ele mereceria a vida eterna. Então, por um lado, Jesus diz, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não herdarão o reino dos céus. Por outro lado, o jovem diz, eu já faço tudo. Mas você faz tudo como os fariseus ensinam, como justamente esses hipócritas ensinam, os escribas. Lembre que quando Jesus cita a lei para aquele jovem, ele é muito rápido em dizer, olha, eu faço isso. Eu faço isso. Será que nós praticamos verdadeiramente a lei de Deus? Vivemos debaixo das ordens daquele que a gente diz que é o nosso Senhor, que é o nosso mestre? Que aquele jovem, ele começa o diálogo com Jesus chamando ele de bom mestre. Mas no final ele não aceita os ensinos de Cristo. Ele se entristece e vai embora, porque ele amava o seu dinheiro. Porque o seu coração estava nas riquezas.
olhar para todo esse capítulo, meus irmãos, não só esse texto de hoje, mas todo o capítulo, eu penso como o Martin Lloyd-Jones, que Jesus ele não está agora no Sermão da Montanha expondo nesses versículos apenas mais um conjunto de regras novas. Jesus ele não está ampliando a lei para mais um conjunto de sims ou não os mecânicos. Jesus não está falando isso. O que ele está fazendo para nós é nos ensinar a essência da lei de Deus. Ele está dando para nós uma interpretação completa do que é a lei de Deus. Como eu devo entender a lei de Deus. Apesar de Cristo citar muitos exemplos, seu objetivo aqui não é dar novos preceitos para que a gente decore e comece a dizer isso eu posso, eu não posso. Mas ele está ilustrando o verdadeiro entendimento da lei de Deus. Cristo já havia ensinado o caráter do crente nas bem-aventuranças. Ele já havia ensinado as qualidades do crente. Ele já havia ensinado o dever do crente com a lei, o caráter eterno da lei de Deus. Agora ele vai explicar como é que se entende a lei de Deus de fato. Não, ele vai expandir a lei de Deus. O que ele está nos ensinando aqui é o princípio da lei, que nós vamos chamar a partir de agora de o espírito da lei de Deus. Esse é o espírito da lei de Deus. Também é o título dessa mensagem. Jesus estava ensinando ao seu povo o real espírito dessa lei. Ele estava mostrando que cumprir a lei ia muito além das práticas vazias, dessas práticas exteriores que os homens faziam, viviam todos os dias. Todos os ensinamentos de cada um dos tópicos trazidos por Jesus são importantes, obviamente. Todos eles devem ser usados em um momento de dúvida como um guia infalível de como entender. As palavras de Jesus não são vazias aqui. Mas, obviamente, o seu principal motivo para falar essas coisas não é atentar para as especificidades de cada uma delas. Não, mas é para que entendamos o princípio, o espírito apresentado da lei de Deus. Devemos fazer isso, interpretar esse texto com cuidado para não corrermos o risco de tratar o próprio Sermão da Montanha como aqueles homens tratavam a lei de Deus, como apenas um manual. Eu olho ali, isso pode, isso não pode. Eu venho agora para o Sermão da Montanha, Jesus disse que isso pode, isso não pode. Não, Cristo não está fazendo isso. Apesar de ter grandes e valiosos ensinamentos de diversas áreas da vida, o Senhor está nos ensinando a interpretar a lei, a entender o princípio da lei. Diferente de como muitos pensam por aí, o Senhor Jesus ele não está endurecendo a lei, ou criando novas regras e novos preceitos. Não. Ele está dando um ensino, o entendimento verdadeiro da lei de Deus, da lei que emana do próprio Deus. O que os fariseus queriam fazer era interpretar a lei de forma dura, esquecendo daquele do qual a lei emana, que é Deus. Não faz sentido. É impossível interpretar a lei fora de Deus. Se você observar em sua Bíblia, eu peço que você mantenha ela aberta. Nesse capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21, que é o texto dessa manhã, ainda vamos chegar lá, existem 6 tópicos bem definidos. Nas Bíblias, inclusive, tem uns títulos que são adicionados posteriormente para que a gente interprete melhor. Mas tem 6 tópicos bem definidos. O primeiro, que é o que nós vamos nos debruçar hoje também, são os ensinos a respeito da ira. Depois temos os ensinos a respeito do adultério. Depois a respeito do divórcio. Vocês estão observando aí? Depois a respeito dos juramentos. Depois a respeito da vingança. Depois a respeito do amor aos inimigos. Esse capítulo é todo retalhado em ensinos. E se nós cairmos no erro de analisarmos cada um desses tópicos, desses pedaços, isoladamente, sem levar em consideração todo o sermão da montanha, tudo aquilo que o Senhor pregou até aqui, jamais a gente vai ter a noção, a dimensão, a profundidade do que está sendo ensinado aqui por Cristo acerca da lei de Deus. Jamais. É impossível. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta para analisarmos brevemente
detalhes importantes desses tópicos. Observe que existe uma frase repetitiva em todos eles. No versículo 21, observe comigo, está escrito, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Agora observe o versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Agora o versículo 31, mais um tópico. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Agora observe o 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos? Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. No 38 está escrito, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. E por fim, no versículo 43, está escrito, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É interessante, meus irmãos, como nós somos levados por uma leitura descuidada, desatenta da palavra de Deus, a não prestar atenção aos detalhes. Nós olhamos claramente tudo o que foi dito aos antigos, mas deixamos passar essa frase importantíssima despercebida. Essa frase que foi repetida em todos esses versículos, a gente deixa passar despercebida. Que frase é essa? O que foi dito aos antigos? O que foi dito? O que é que isso quer dizer, então? Mais uma vez, se a gente lê a Bíblia de forma descuidada, se a gente não levar em conta o contexto das interpretações, a gente pode pensar que Jesus estava só citando a lei de Deus do passado. O que foi dito aos antigos? Jesus não está falando da lei mosaica, meus irmãos. Sem sombra de dúvidas, não é isso. Até porque Jesus nunca se referiu à própria lei dada por Deus a Moisés desse jeito. O que foi dito aos antigos? Ele não se refere assim. Quando ele usa essa expressão, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Ele está se referindo ao ensino e às interpretações que os escribas faziam da lei. E essas interpretações perpetuavam por gerações e gerações, seguindo até a sua época. É aí que mora toda a questão. Pois uma coisa é a lei santa de Deus, outra coisa é a interpretação hipócrita que os escribas e fariseus faziam da lei de Deus. São duas coisas distintas. Uma coisa é a lei, outra coisa é a interpretação que os homens fazem dela. Em contraste a esses ensinos, a esses falsos ensinos, por sinal, há uma expressão importantíssima, também repetida em cada um desses tópicos. Em cada um dos versículos seguintes dessa frase, se você observar comigo, versículo 22, no versículo 21 está escrito, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? No 22 está escrito, eu porém lhes digo. No 27, vocês ouviram o que está escrito, ou o que foi dito? No 28, Jesus diz, eu porém lhes digo. Agora observe o 32, eu porém lhes digo. Agora no 34, eu porém lhes digo. No 39, eu porém lhes digo. No 44, eu porém lhes digo. Obviamente, Jesus está fazendo um contraponto de interpretações. Vocês receberam essa interpretação, eu porém digo isso. E eu posso interpretar, porque eu sou verdadeiramente Deus. A lei vem de mim. Em todos esses versículos, Jesus faz um contraponto entre os ensinos dos fariseus e o seu ensino, que era a verdadeira interpretação da lei. O ensino dos fariseus é hipócrita. O ensino dos fariseus é recheado de erros e de legalismos. Cristo agora nos ensina que a lei de Deus é muito, muito superior, muito maior que apenas um conjunto de regras simples. A lei de Deus é um princípio de vida para todo aquele que realmente foi chamado para ser santo. É só aqui, meus irmãos, que podemos entender o porquê dessa exposição. Jesus sabia que aqueles homens não cumpriam a lei de Deus verdadeiramente. Na verdade, eles nem conheciam a lei de Deus. Nem mesmo os fariseus, que se diziam conhecedores, conheciam de fato a lei de Deus e respeitavam ela com a importância que lhe é devida. O que eles faziam era seguir um conjunto de regras visuais, de maneira vazia, de maneira impiedosa, bem como aquele jovem rico.
da forma que aquele jovem rico estava acostumado a proceder. E em todas essas coisas, esses homens se julgavam justos diante de Deus. É só entendendo o significado verdadeiro da lei de Deus que passagens como essas, elas passam a ficar claras, e que descobrimos que a vida cristã verdadeira não está pautada num conjunto de regras vazias. Isso pode, isso não pode. Sim ou não. Certo ou errado. A vida cristã, ela está pautada no princípio vivo da lei de Deus. No espírito vivo que é aplicável diretamente a nós no nosso dia a dia para a santificação. A lei de Deus, ela é viva, assim como sua palavra é viva. É só compreendendo essas coisas, é só entendendo que Jesus está agora ilustrando com alguns exemplos da lei, nos ensinando como devemos interpretar a lei de Deus, que podemos ter a dimensão do real sentido do que Cristo fala no versículo 20. Jesus disse, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Aqueles homens, então, que ouviam essa mensagem, eles deviam ficar preocupadíssimos. Porque os escribas e fariseus eram os exemplos de prática da lei no passado. Os escribas e fariseus eram aqueles que os homens olhavam e diziam, olha, a gente tem que seguir a eles. Eles fazem direito. Jesus está olhando para eles dizendo, se vocês não excederem muito a justiça deles, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque, na verdade, eles nem sequer sabiam o que era a lei de Deus. Eles não compreendiam e ensinavam errado. Evidentemente, meus irmãos, a prática de ordenanças vazias, exteriores apenas, não pode comprar para a gente uma passagem para os céus. Nós podemos ver o erro de todos aqueles que confiam em si mesmos, em sua própria justiça. Por quê? Eles confiavam, eu nunca matei ninguém, então eu não sou homicida. Eu nunca me deitei na cama com outra mulher além da minha, então eu não sou adúltero. Eu nunca usei o nome de Deus em vão, então eu sou justo. Essa lista se estende quando observamos o comportamento de muitos que se dizem cristãos. Acham que entrarão no céu porque nunca usaram uma calça, ou porque nunca deixaram a barba crescer demais, ou porque não se depilam, ou porque não tem tatuagem, não usa brinco e por aí vai. São estas ações que tornaram os fariseus famosos pelo que eles realmente são. Hipócritas, atores. Eles atuavam, fingiam ser servos de Deus. O cristianismo não é para fingidos, mas para aqueles que o Senhor fez realmente santos, de dentro para fora, nunca o contrário. A transformação é de dentro para fora. Cristo muda o nosso coração, o nosso ser, e a gente obedece às suas ordens. Nunca é o contrário, nunca é obedecendo às ordens que eu sou transformado por dentro. O Senhor muda o caráter dos seus filhos. E é a partir disso que eles buscam viver em conformidade com a sua lei santa. Bem, agora que entendemos o que Jesus quis dizer, que ele não estava trazendo uma nova lei, senão que ele estava ilustrando o seu ensino com diversos exemplos práticos da lei, mostrando a hipocrisia dos fariseus, mostrando o erro do ensino dos fariseus, ensinando da forma correta a interpretar a lei. Agora podemos começar a discorrer sobre os valiosos e aplicáveis ensinos de Cristo em cada um desses detalhes. Só agora que a gente entende todo o enredo, todas as questões por volta disso, é que podemos entender as palavras de Cristo. Afinal, o que a lei de Deus quer dizer quando afirma não matarás? Esse é o primeiro tópico. Os ensinos a respeito da ira. O que a lei de Deus nos ensina quando escreve não matarás? Em primeiro lugar, eu quero apresentar para vocês, meus irmãos, o aspecto negativo da lei, ou o aspecto proibitivo da lei, certo? Quando ela diz não para a gente. A lei moral de Deus, ela foi dada a Moisés ainda no Êxodo. Está lá escrito no capítulo 20. Mais especificamente no versículo 13 está escrito, não mate. Esse é um dos 10 mandamentos, os quais Cristo agora vai discorrer sobre ele. Jesus agora lembra
no seu discurso, no versículo 21, qual a interpretação que os escribas e fariseus davam para esse versículo? Olha o que Cristo diz, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Então ele está citando o ensino dos fariseus, o ensino dos escribas. O que é que foi dito? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Devemos ter em mente algumas coisas importantes. Aqueles homens da era de Jesus, primeiro século, me refiro à população em sua maioria, boa parte daqueles judeus que estavam ali, em volta do monte, ouvindo Jesus pregar, eles não falavam mais o antigo idioma hebraico. Não. Eles agora falavam uma nova língua, um novo idioma. Depois de tantas guerras, de tantos exílios, de passarem tempos presos em outras nações, o hebraico não era mais a língua corrente daquela época. Agora, que foi a língua em que tinha sido dada a lei de Deus. Agora, a língua corrente era o aramaico. Então, boa parte do povo não tinha acesso à lei escrita. E o que entendiam dessa lei escrita vinha da interpretação dos escribas e fariseus. Eles entendiam a lei de Deus apenas como ordens restritivas. Nesse caso, não mate. Esse é o aspecto negativo da lei. Ela diz, não faça isso. Não mate. Em outro momento ela diz, não roube, não cometa adultério, não use o nome de Deus em vão, e por aí vai. A lei dá muitos nãos da gente. A lei faz isso também. Mas ela faz muito mais que isso. Essa interpretação simplista de que a lei só faz isso, que analisava a lei de Deus sem levar em conta o caráter do Deus que criou a lei, o Deus que é santo, que é bom, que é justo, que é imutável, que é absoluto. Essa interpretação simplista não podia, obviamente, compreender sequer a menor parte do significado da lei de Deus. Não podia dar compreensão verdadeira da lei de Deus, que claramente tinha sido entregue por Deus e afirmada pelos seus profetas ao longo dos séculos. Aqueles homens tinham um entendimento superficial da lei, um entendimento hipócrita, fingido, que visava apenas as práticas exteriores. Portanto, enquanto você não tivesse literalmente matado alguém, consumado o homicídio, derramado o sangue de um inocente, você não era um homicida. Para esse aspecto da lei você era justo. Para esse aspecto da lei você era totalmente inocente diante de Deus. Essa era a interpretação daqueles homens. É normalmente isso, né, que fazem os homens comuns, que não receberam do alto a graça de Deus. Eles tentam pegar uma lei santa, uma lei viva, ordens espirituais de Deus e colocar em suas caixinhas, né? Interpretar em seus próprios termos, pequenos e legalistas, cheios de pecado. Observe a interpretação dos fariseus. A Bíblia diz, não mate. Eles interpretavam, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Foi isso o que eles conseguiram entender desse mandamento. Apenas isso eles conseguiram extrair. Mas eles só conseguiram extrair isso porque eles não conseguiam olhar para o autor da lei, ver o verdadeiro Deus santo e entender as suas palavras. Quem matar estará sujeito a julgamento. Será que precisa ser um servo de Deus para saber isso? Inclusive, a maioria das nações, por mais ímpias que seja, tem essa lei. Se você matar, você está sujeito a julgamento. Então, o que é que diferencia o nosso Deus e a sua lei das nações pagãs, que por vezes possuem os mesmos princípios? O que diferencia é o seu próprio ser, é a sua essência, o seu caráter, que é absolutamente santo, da qual a sua lei emana, da qual a sua lei instrui o seu povo da forma correta para se viver. Enquanto os fariseus entendiam apenas um caráter negativo e simplista da lei que dizia não mate, porque senão você pode ser julgado, Jesus agora começa a fazer uma real exposição do significado desse mandamento. Do significado desse mandamento extremamente importante para a nossa vida prática como cristãos verdadeiros. O segundo lugar que eu quero tratar é o caráter absoluto da lei e o caráter positivo da lei.
Jesus ele expôs o pensamento dos fariseus no versículo 21. Agora eu peço que você olhe para o versículo 22. Está escrito: eu, porém, lhes digo. Agora Jesus vai começar a discorrer sobre o verdadeiro e pleno significado da lei. Eles não estavam errados até aquele ponto. De fato, aquele que matar estará sujeito a julgamento. Mas não é só isso. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. São palavras de Jesus. Os fariseus julgavam a justiça do homem por aquilo que seus olhos podiam ver, por aquilo que seus olhos podiam contemplar. Parece que eles tinham se esquecido completamente das palavras de Deus ao profeta Samuel, em 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Deus que nós cremos não é o Deus que vê apenas o exterior, mas Ele é o Deus que sonda os corações. Ele é o Deus que conhece os pensamentos, que sabe os intuitos mais íntimos do seu coração e da sua mente. Esse é o momento, irmãos, que percebemos que em toda a palavra de Deus há conselhos santos, existem conselhos sábios que nos ensinam o caráter do nosso Deus, de como viver para a sua glória. Com essas palavras de Jesus, nós descobrimos que, mesmo sem derramar uma gota sequer de sangue, mesmo que você nunca tenha levantado uma mão sequer para alguém, que você, para um desafeto seu, mesmo que você nunca tenha feito isso, os nossos corações podem estar cheios de assassinato, de homicídio diante de Deus. Porque o nosso Deus é absolutamente santo. Ele não vê apenas o exterior, mas ele vê o nosso coração, os nossos desejos, aquilo que a gente anseia. Se você pensar agora na pessoa que você mais odeia e conseguir imaginar que ela pode quebrar a cara por algum momento, por alguma circunstância, isso vai te deixar feliz ou triste? É aí que nós percebemos o quão pecadores somos. E como aqueles fariseus nunca poderiam ter a dimensão do que é ser santo e justo diante de Deus. A gente descobre que mesmo sem nunca pegar numa arma, um objeto cortante, levantar a mão para ninguém, ainda assim o nosso coração pode estar pingando o sangue dos outros que a gente já matou em nossa mente. O Senhor Jesus, ele não endurece a lei como muitos pensam. Não faz sentido. A lei de Deus, ela é absoluta e ela procede de um Deus absoluto. Então não existe um momento em que ela vai passar por uma metamorfose ou mutação. Ela é uma lei absoluta. O que Jesus expõe agora é a sua verdadeira natureza para nós. Ele está nos ensinando que a lei de Deus é absoluta. E, portanto, nós devemos ser santos. E a gente deve ser santo porque Ele é santo. E se as nossas justiças não forem muito superiores a daqueles hipócritas e fariseus que julgavam apenas visualmente e exteriormente, a gente nunca entrará no reino dos céus. Esse é o momento que nós devemos refletir e ver e se enxergar como extremamente miseráveis e pobres em espírito, como o Senhor nos ensinou na bem-aventurança, e correr para Ele, e correr para a sua graça, e correr para o seu perdão, porque só nele a gente pode encontrar perdão. Se foi só um pequeno detalhe, o Senhor ainda vai expor muitas coisas que vão deixar o nosso coração abalado. Quando falar sobre o real sentido de adultério, o divórcio, os juramentos que fazemos, a respeito da vingança, a respeito do amor aos inimigos. Cada um desses pontos que a gente lê, a gente vai sentir cada vez menor. Lembrar, só Cristo pode me salvar. Só o seu amor pode me tirar dessas trevas. Não é só o homicídio consumado que sujeita o homem ao julgamento, como pensavam aqueles fariseus hipócritas. Mas toda e qualquer atitude contrária ao amor perfeito de Deus, é isso que sujeita o homem ao tribunal de Deus. Jesus ilustra isso com 3 situações.
Só existem essas três, meus irmãos? É claro que não. O que Jesus faz são ilustrações. A gente não pode transformar o sermão da montanha inteiro no que os fariseus transformaram a lei de Deus, como conjunto de regras. Mas aqui a gente vê o caráter santo e absoluto de Deus. E Jesus ele ilustra com três, mas podem haver outros. A ira, o insulto e o desprezo ao chamar de tolo. Muito mais que sujeitos ao tribunal eterno, aqueles que não se apartam de tais obras, mas estarão sujeitos à condenação eterna. Jesus diz, versículo 22, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Essa expressão tolo aqui representa o desprezo, como cuspir na face de alguém. Aquele que faz isso, que despreza, esse está sujeito à condenação. Não apenas nessa vida, mas na eterna. De fato, meus irmãos, o caráter da lei é absoluto. Pois o Deus que fez essa lei é absoluto. Se você se julga justo porque nunca agrediu, nunca violentou alguém, o seu próximo, saiba que Deus vê muito mais do que o que nós podemos ver aqui. Ele vê o seu coração. Ele vê as suas intenções. É aí que descobrimos. É só aí que podemos ter noção da dimensão do que o apóstolo Paulo diz acerca da lei de Deus em Romanos 3,19. Paulo escreve o seguinte: ora, sabemos o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Você consegue imaginar uma pessoa que não é culpável diante de Deus por essa lei absoluta? Somente o próprio Deus, somente Cristo, que é perfeitamente santo e impecável. Essa é apenas uma das ilustrações que o Senhor faz. Quando mergulhamos nas outras, veremos o quão necessitados somos, o quão devemos ser mais e mais pobres em espírito, o quão devemos lamentar copiosamente pelos nossos pecados, chorar pelos nossos pecados. Porque só assim é que seremos consolados e redimidos. Necessitamos infinitamente da graça de Deus. Sem ela, meus irmãos, todos nós estamos perdidos. Sem ela, todos estamos perdidos. Versículo 23, Jesus continua dizendo: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Nesses versículos são apresentados para nós agora o aspecto positivo da lei. Enquanto a gente viu o aspecto proibitivo, quando Jesus disse não, o aspecto absoluto, quando ela aponta para o Deus que tudo sabe, tudo vê. Agora, essas palavras de Cristo nos apontam para o aspecto positivo da lei. Para o aspecto instrutivo da lei, que nos ensina como devemos viver e proceder em muitas coisas. Que nos ensina o que é primordial na vida do crente. Descobrimos que o não matarás vai muito além de não cometer homicídios, mas também que devemos manter a comunhão com os nossos irmãos. Que devemos praticar o amor ao próximo. Isso é de tal modo que há muito mais prioridade no reino de Deus o estarmos reconciliados uns com os outros do que você levar uma oferta para o altar de Deus. É muito mais importante a conciliação entre os irmãos do que a oferta depositada no altar de Deus. Como você entrega a Deus uma oferta dizendo: eu amo esse Deus, se você não ama a lei desse Deus que te ensina a viver em santidade, que te ensina a amar o seu irmão, que morreu pelo seu irmão que você quer matar em seu coração? O reverendo Hernandes Dias Lopes bem escreve que primeiro Deus aceita a vida do adorador e depois ele aceita a sua oferta. Há uma ordem, primeiro a vida, depois a oferta. Afinal, irmãos, ele nos reconciliou em um só corpo, do qual Cristo é a cabeça.
E todo corpo bem ajustado, obviamente, deve estar em harmonia para a sua própria glória. Como pode um braço querer anular o outro? Ou um pé querer pisar o outro? Não faz sentido. Descobrimos que aqueles que vivem imersos em contendas são comparados à lei de Deus, aos homicidas. Que essa não seja a nossa realidade. Essa passagem se encerra com mais uma ilustração, com mais um ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos viver de modo amoroso, para que nós possamos viver de modo santo, de modo irrepreensível diante de Deus. Nos versículos 25 e 26, o Senhor Jesus diz assim: entre em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Nós somos ensinados que devemos, o mais breve possível, resolver as nossas intrigas. O mais depressa possível ter paz com todos os irmãos, com todo o próximo. É muito melhor a reconciliação, meu irmão, sem dano, sem dor, do que terceiros e impiedosos julgando a sua causa depois. Então, depressa, reconcilie-se. Só depois que você tem a condição de adorar a Deus, de lhe ofertar o melhor à sua própria vida. O que nós aprendemos é que o não matarás, ela aponta para a reconciliação, a obra de Cristo na cruz do Calvário, na qual ele estava no mundo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele estava derramando o seu sangue, morrendo, sofrendo a punição pelos nossos erros, para que nós pudéssemos viver. E como podemos nós que recebemos a vida de Cristo, querer tirar aquilo que Cristo deu ao nosso irmão? Irmãos, essas palavras proferidas nessa manhã devem mover em nós um senso de responsabilidade com a vida cristã. Devemos perceber como a lei de Deus ela é boa, como ela é instrutiva. Devemos raciocinar de forma santa para vivermos de modo adequado, seguindo os verdadeiros ensinos da lei de Deus. Não de forma exterior, não de forma hipócrita. A palavra hipócrita na Bíblia vem de atuação, daquele que atua como um ator de uma novela. A vida cristã não é a gente atuando para os outros verem. E Cristo vai falar disso nos versículos seguintes no próximo capítulo. Mas a nossa vida deve ser de verdadeira santidade. Devemos viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo prático, mas não apenas exterior. Deus mudou o nosso caráter, fez de nós santos, portanto nós devemos viver de forma santa, de modo digno do seu evangelho. De forma que o nosso coração deve ser puro, uma pureza de coração, sem a qual ninguém verá a Deus. Deixemos de lado as contendas e imitemos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo em busca da reconciliação. Devemos pregar a paz, devemos perdoar, ao invés de nos irar contra os irmãos. Lembremos que, ao ser pregado na cruz, está à beira da morte, nosso Senhor perdoou os seus algozes. E não esqueça, não eram apenas aqueles homens os seus algozes, nós éramos os seus algozes. Foram os nossos pecados que o pregaram na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-os. Como nós podemos viver uma vida sem perdoar? Como nós podemos viver uma vida de ira, de contenda? Que cristianismo é esse? Se nós somos alvos de tão grande salvação, de tão grande amor, que o nosso coração transborde esse amor. Isso certamente não acontece com iras, nem homicídios, mas com compaixão e misericórdia, que nos é ensinado do alto por Cristo. Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra em nossos corações e possamos verdadeiramente viver para a sua glória. Vamos orar. Convido você a se colocar de pé para orarmos ao nosso Deus.